Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e com saúde. Bom, pelo menos eu acho que eu estou bem e com saúde, e estou aqui feliz porque eu tive a oportunidade de encontrar amigo de longa data, o professor Antônio Sanches, que é doutorando em processo civil, professor da Universidade de São Judas, advogado militante e uma pessoa maravilhosa e muito querida aqui no NEAF. E hoje o nosso assunto é processo civil. Nada de assunto de alta indagação, mas eu falei, professor, vamos trabalhar algum ponto que o senhor verifica que possa ser cobrado, principalmente no concurso que saiu agora, não é? De escrevente técnico judiciário. Então ele falou, beleza, Ale, nós vamos comentar um dispositivo, mas de uma forma que, se ele aparecer na prova, não haverá surpresas e o aluno vai detonar, tá bom? Então, como será um dos nossos professores, né? Porque o professor Antônio teve, vamos dizer assim, se refugiar por um tempo, principalmente em relação ao doutorado, e ele está voltando para trabalhar comigo, e o que me deixa muito feliz, e tenho certeza que vai te deixar também. Professor, primeiro, eu quero agradecer sua presença. Eu sei que o senhor é corrido pra caramba para achar um tempo desse, e arrumou um tempo aí no seu dia para a gente discutir um dispositivo. Muito obrigado, mestre. Obrigado, Ale. Obrigado pela oportunidade, pelo retorno aqui no NEAF. Eu fico muito à vontade, eu sou muito feliz de dar aula aqui. Infelizmente tive, como você mesmo falou, que me ausentar, escrevendo a tese de doutorado. É uma coisa que toma muito tempo da gente, mas é uma fase que a gente tem que passar, é uma fase necessária na vida acadêmica, a vida acadêmica que eu adoro. E a parte que eu mais gosto da vida acadêmica é proporcionar para os meus alunos o sucesso profissional, tanto na carreira pública como na carreira privada. Ontem mesmo eu estava conversando com uma aluna que me mandou mensagem, professor, como é que eu faço para resolver um determinado problema, uma penhora lá, de acordo com o novo Código de Processo Civil? E aí eu dei as orientações para ela, até pelo celular, uma aluna muito querida, foi até orientanda de TCC, e ela, professor, muito obrigada, como é que eu faço para a gente acertar? Eu falo, não precisa acertar, você já acertou. Porque o meu maior prazer é ver o aluno, tanto quando passa na OAB advogando com sucesso, e quando passa no concurso. Porque quando a gente entra no fórum e de repente o aluno, professor, quando me chama de professor eu sei que é um aluno. E graças a Deus, gratas surpresas, né? Professor, que legal te ver, aquela aula foi muito legal, aquilo que a gente conversou me ajudou a passar num concurso, a resolver um problema num processo, a passar na OAB, e esse é o meu maior pagamento. Então, obrigado pela oportunidade e eu estou à sua disposição. Eu é que tenho de agradecer e posso dizer com tranquilidade, pessoal. Antônio Sanches, vocês vão verificar, ele, além de ter bagagem, seja para trabalhar em concursos extremamente complexos, tem uma facilidade que é raro hoje em dia, em trabalhar concursos da área técnica, até mesmo para nível médio e para nível superior, e conseguir, né, fazer comparações. Esse cotejo não é tão fácil, gente, porque a linguagem que se tem no doutorado e mestrado, simplesmente o professor traz para cá, a aula pode ficar ou soporífera ou extremamente fugindo ao tema, né, ao foco, ao fulcro a que se destina. Claro que o professor vai ensinar um dispositivo para a Ordem dos Advogados do Brasil, cuja prova será feita pela FGV, de forma, por vezes, distinta do que ele vai trabalhar hoje, sabendo que a prova é VUNESP. Isso eu gosto muito desse trabalho, porque às vezes você convida um colega para dar aula e ele simplesmente não pergunta para quem que é. Eu não trago. A primeira pergunta do Antônio Sanches é essa: qual é a turma, qual é o concurso, qual é a banca, qual é o edital? E aí sim, trabalhar exatamente para chegar ao ponto. Professor, vamos lá. O senhor pediu aqui para que nós separássemos o artigo 212. Eu vou fazer a voz do aluno. Tá, por favor. Me permite, eu estou velhinho, eu fui escrevente em 1900 e bolinha, e esse dispositivo, apesar de não tão complexo, a mim me chama a atenção, mestre, porque houve algumas alterações. Então, se o senhor me permite, eu vou fazendo alguns comentários, e aí o senhor vai tocando por aí. Manda brasa. O artigo 212, professor, fala do tempo dos atos processuais. E aqui começa. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Certo. Primeira pergunta que vem à cabeça de um sujeito como eu, que não tinha ninguém para perguntar isso quando eu estudei lá em 1900 em Guaraná com rolha. Professor, então o advogado pode chegar às 6h30 e já entra no fórum para praticar o ato processual? Ou uma coisa é o ato a ser praticado, outra coisa é o horário de funcionamento? Como é que funciona isso, mestre? Então, na verdade,
o Código de Processo Civil, ele é uma lei nacional, ele se aplica para todo o Brasil, só que até em vista da Constituição, que estabelece o artigo 24 da Constituição, que estabelece lá a competência concorrente para os estados legislarem sobre procedimentos, e nessa seara o funcionamento do fórum está inserido, o próprio Código de Processo Civil segue a Constituição. Ele diz no caput, olha, o funcionamento é das 6 às 20, o ato pode ser praticado das 6 às 20, pode até ser estendido para depois das 20, se houver prejuízo para o ato processual, caso tenha começado antes. Mas o próprio Código, porque o caput do 212, ele vai falar que é das 6 às 20. Só que o parágrafo 3º, olha, se você der uma olhada, dá uma olhada lá no parágrafo 3º. Então, se o fórum tem um horário diferente desse, das 6 às 20, deve ser observado o horário de funcionamento do fórum. Então não adianta o advogado chegar lá no fórum para protocolar uma petição às 6 da manhã ou chegar às 20 horas e falar, olha, eu tenho a lei federal aqui, eu quero protocolar às 19h30, caso seja o funcionamento do judiciário até às 19h, como é aqui em São Paulo. Entendi. Ele não vai poder fazer isso. Ele tem que seguir o horário da justiça local. Tá, então, para efeito de prova, se cair esse dispositivo, eu coloco certo, porque é ipsiliteris o que está escrito. Das 6 às 20. Só que aqui diz o parágrafo 3º, quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada ou protocolizada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na Lei de Organização Judiciária Legal. Vou fazer de novo a voz aqui do aluno, Manda principalmente o que passou de uma transição aí de código para outro. Só que história é essa de autos não eletrônicos e autos eletrônicos? E eu vos digo, em verdade, eu não peguei autos eletrônicos, porque na minha época era tudo físico. Então, como é que é isso, autos não eletrônicos e autos eletrônicos? O que acontece? Em 2006, nós tivemos o advento da Lei 11.419. A Lei 11.419 ela estabeleceu o processo com autos eletrônicos. Agora, é uma tendência nacional. Isso foi incorporado pelo CPC de 2015. Então, a tendência é que não existam mais processos físicos. Os autos agora são eletrônicos, eles ficam no sistema do tribunal. Nessa medida, a pessoa não faz mais o protocolo físico, ele não vai mais até o fórum fazer o protocolo físico. Faz por meio do computador. Faz por computador, faz pela internet. Ele prepara o seu arquivo PDF, aquele que o Acrobat lê, e faz o upload desse arquivo em PDF diretamente para o site, usando o sistema da assinatura eletrônica. Nesse caso, não há necessidade de ir até o fórum. Então, não há necessidade de pegar o fórum aberto. Boa. Entendeu? Boa. Então pode ser praticado depois das 20. Mas não é todo lugar que já está com tudo isso de forma eletrônica, não, né, mestre? Pelo contrário. Inclusive aqui em São Paulo, onde você tem uma grande quantidade de processos tramitando pela via eletrônica, você tem processos que tramitam pela via física também. Por isso que, volta e meia, nós estamos em regras de transição. Perfeitamente. Aliás, muita vez falando de processo é físico. Sim, mesmo. o Código de Processo Civil, quando o próprio caput do 212, das 6 às 20, é processo físico. É verdade. E o parágrafo 3º também. Então, a mim me parece, mestre, uma pergunta que nem cai em prova, é que daqui uns 4, 5 anos, talvez, haja necessidade de uma outra alteração nesse código para cada vez mais deixá-lo consoante as realidades. Sem dúvida alguma. A nova realidade, é isso? Sim. Porque, infelizmente, tem coisas no código que a gente visualiza que foram feitas para o processo físico e merecem uma reinterpretação e vão merecer uma atualização textual em breve. Porque está tudo muito rápido, muito. Né, Antônio? A tecnologia hoje você falou do WhatsApp, quantas coisas... Falou, eu vinha para cá, resolvia coisa do escritório, coisa da faculdade pelo WhatsApp. Sim. Ajuda, atrapalha porque você fica uma loucura no dia a dia, mas ajuda porque você consegue resolver várias coisas. A própria citação por meio eletrônico? Né? Sim, a citação ela pode ser feita por acesso ao próprio site do Tribunal de Justiça para as pessoas cadastradas. Bacana. Professor, eu vou continuar aqui com as minhas perguntas, Vamos se lá. me permite. Claro, por favor. Que história é essa? Que pode ser concluída após as 20. Aliás, é duro, né, quem está aprendendo o processo, porque, o cara está dizendo aqui que é das 6 às 20. Aí, dali a pouco, serão concluídos após as 20 os atos iniciados antes. Tem que ter começado antes. Quando o adiamento prejudicar a diligência do casal agradando. Como assim, mestre? Te conto uma passagem minha. Vai. Tinha começado a advogar e, graças a Deus, a minha vida aconteceu muito rápido.
eu comecei a advogar e imediatamente comecei a dar aula. Foi assim, eu passei na OAB em dezembro do ano que me formei, comecei a advogar em janeiro do ano que me formei, em março do ano seguinte ao que me formei já estava dando aula. Já estava nos palcos. Já estava, isso foi em 2004, terminei a faculdade em 2003, comecei a advogar e dar aula em 2004. Lá para o final de 2004, eu estava numa audiência, processo físico, tudo físico, a informática começando, e eu tinha aula para dar naquela noite, e deu problema no sistema de informática do juiz, da sala do juiz. Nós já tínhamos começado a audiência antes das 20. Tá. Na verdade, tínhamos começado a audiência antes das 19. E deu problema. E o juiz virou para mim e falou assim, doutor, estamos aqui já com a testemunha, era um policial militar que ia ser testemunha, era uma ação de indenização, tinha sido por carta precatória. Carta precatória é um tema que está aí no concurso de escrevente, no edital. Ia dar um problemão para todo mundo. E o juiz falou, doutor, vamos prorrogar a audiência? Vamos prorrogar a audiência, excelência. Claro, eu também queria encerrar aquele processo, né? E saímos do fórum 9 horas da noite. Saímos do fórum às 21 horas. Infelizmente, eu perdi a aula, mas o meu coordenador compreendeu, porque ele gosta também que eu seja advogado. Pode ser um caso de prejudicar ou causar grave dano. Exato. Isso pode acontecer em penhora, despejo. Sim, mas a penhora, atos mais graves ainda, como a penhora, como a citação, como a intimação, eles podem ser feitos inclusive depois das 20. Eles podem ser feitos inclusive em dias não úteis. Pode ser feito de sábado, pode ser feito de domingo, pode ser feito de feriado, pode ser feito depois das 20, desde que esteja de dia, mas a gente já vai voltar a essa questão do dia. Mas antes de falar da questão do dia, eu me sinto na obrigação de lembrar você que vai prestar o concurso para escrevente. Presta bem atenção nisso, dá uma olhada no artigo 212, quando ele vai falar em seus parágrafos que independentemente de autorização judicial, penhora, intimação e citação podem ser feitas em dias... Férias forenses, exatamente, onde as houverem nos feriados e nos dias úteis, fora do horário estabelecido nesse artigo, observar o artigo 5º. Exatamente. Mas no artigo 5º a gente já fala. Agora vamos começar com o comecinho do parágrafo 2º, a expressão independentemente de autorização judicial. Por que isso mudou? No Código Velho... Opa, na minha época isso aqui dependia da autorização. Exatamente. 172. Isso, 172, parágrafo 2º do Código Velho. Aí. Exatamente. E o que acontecia? O oficial de justiça se deparava com a situação em que ele se via na necessidade de fazer a citação no fim de semana. O que ele fazia? E essa era a resposta que tinha que ser dada no concurso. Ele devolvia o mandado para o juiz. Porque o juiz ia intimar a parte ia ter que requerer autorização expressa, o juiz ia deferir a autorização expressa e 3 meses depois... Você está lendo o que eu vivi. Exatamente. Era desse jeito. Era desse jeito. E moroso demais. 3 meses depois. Celeridade foi pro saco. Acabou. Naquela época acabou. O novo código, atento a essa necessidade de celeridade, excelente, falou, olha, não precisa de autorização judicial. O oficial de justiça chega lá, para citar o fulano. O fulano só vai estar aqui amanhã é sábado. Não tem problema. Sábado, o oficial de justiça vai lá, independentemente de autorização judicial. Com o mesmo mandado, ele vai lá e faz a citação. Mas voltando agora para o artigo 5º, inciso 11, que fala que tem que ser feito nos termos do artigo 5º, inciso 11, que diz: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo entrar, salvo em flagrante delito, prestar socorro, ou em caso de desastre, ou de dia, por autorização judicial. Ou seja, lendo de trás para frente, por autorização do juiz, por ordem do juiz, o oficial só entra de dia. Então o oficial ele pode fazer uma citação no sábado? Pode. Até que horas? Não importa, tem que ter dia. E o que é dia, segundo o Supremo Tribunal Federal? O dia ocorre enquanto tem luz do sol. O Supremo Tribunal Federal é uma frase muito legal, quando eu falo em aulas, os alunos dão risada, e depois eu abro o julgado que o Supremo disse isso. O dia vai da aurora ao crepúsculo. O dia vai do momento em que o sol raia no horizonte até o momento em que o sol se põe. É critério físico-astronômico, exatamente. Né? Que na prática acaba sendo das 6 às 6, mas se for para uma resposta, principalmente no oral, sim, é critério físico-astronômico do crepúsculo à aurora. Boa, mestre, boa mesmo. Gente, dica de ouro essa, porque... Antônio, você crê que eles façam de propósito perguntas envolvendo coisas que mudaram? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu tenho certeza. Eu posso te dar um exemplo também. Vai falar, o Antônio só dá exemplo dele. É claro, eu vivo, eu sou advogado, eu fui aluno. Se é uma coisa que o cara aqui adora, Antônio, é isso.
porque a matéria ela não é palatável. E um exemplo é muito bom. Eu vivi isso. Eu adoro. Eu entrei na faculdade em 99, terminei a faculdade em 2003. Então eu fiz primeiro, segundo e terceiro anos com base no Código Civil de 16. Fiz quarto e quinto anos com base no Código Civil de 2002. Pegou a transição. Peguei a transição. E eu errei, eu fui burro, eu não me atualizei. Eu fui para o exame da ordem sem me atualizar. Né? E a única pergunta, graças a Deus eu passei, acertei 70 questões, foi muito tranquilo. Mas eu errei uma pergunta de direito civil, a única pergunta de direito civil que eu errei, que eu lembro até hoje, faz 13 anos, quase 14, eu lembro. Com base no Código Velho, eu respondi. E errei porque tinha mudado para o Código Novo. Olha. Código Velho falava de vícios do negócio jurídico, de defeitos do negócio jurídico. A simulação no Código Velho tornava o negócio jurídico anulável. Para o Código Novo é nulo. Dos 7 vícios do negócio jurídico, lembra? Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, simulação e fraude a credores. Dos 7 vícios do negócio jurídico, só um é causa de nulidade. Os outros são causa de anulabilidade. Qual é o único? Simulação. E foi essa pergunta que eu errei no meu exame da OAB em Direito Civil. Atualização legislativa. Então, candidato, se prepare se atualizando de acordo com as novidades. Então, novidade do novo código, independentemente de autorização judicial, esses atos podem ser praticados em dias não úteis, em horários não úteis. A questão da Constituição, apesar de não ser novidade, já estava no Código Velho, mas é muito importante, somente de dia. Mas, se você me permite ir um pouquinho além... A aula é tua, mestre. O artigo 213, que vai falar do processo eletrônico, tem uma outra novidade que é muitíssimo... Posso colocar? Por favor. Eu vi que o senhor pediu para eu colocar isso também, eu quero saber que papo que nós vamos ter artigo 213. O artigo 213, ele se volta a falar do processo eletrônico, já que o código nasceu numa época que a gente já tinha processo eletrônico. Fechou. E vai falar, obviamente, como a gente acabou de falar, se o processo, você não precisa fazer o protocolo durante o expediente forense, porque você não precisa do fórum aberto, você pode fazer de casa, de qualquer lugar, do clube, de qualquer lugar que você tiver, da rua, se você tiver um acesso à internet. Ou seja, eu não sou obrigado a fazer igual na minha época, ir lá no protocolo, fazer clec. Não, você dá um tique no seu computador, no seu teclado com o seu certificado digital. E já dá. Já dá. E você pode fazer isso até o fim do dia, até as 24 horas do último dia do prazo. A prática eletrônica do ato processual pode ocorrer em qualquer horário, até as 24 horas do último dia do prazo. Exatamente. Excelente. Não dá para perder o prazo. Dá para perder o prazo. Como? Dá para perder o prazo. O Brasil tem vários fusos, principalmente no horário de verão. Você tem lugares que têm horário diferente. E o parágrafo único... mas daí eu vou pelo horário de Brasília. Não, você se deu mal se você fizer isso. Me ferrei? Você se ferrou se você fizer isso. Se eu tiver São Paulo, aí eu pego, os autos estão correndo no Nordeste. No Nordeste. Aí eu pego na dúvida, eu falo, a mulher fala assim, bem, você já protocolizou aquela petição? Exatamente. Aí eu falo assim, não, estou tomando cerveja em casa, é 11 e pouco. Aí ela fala, tá, mas cuidado que lá tem fuso. Eu falo, não, estou indo pelo horário de Brasília. Se deu mal. Eu estou em São Paulo, os autos correm em Brasília. Desculpa, eu estou em São Paulo, os autos correm no Nordeste e eu estou indo pelo horário de Brasília. Por que eu me dei mal? Porque o parágrafo único do artigo 213, ele fala, olha, não é o horário de Brasília a ser observado. O parágrafo único do artigo 213 vai falar, você tem que observar o horário do local onde o processo tramita, do local onde será feito o protocolo. Então, se eu estou num lugar onde são 23 horas, 11 horas da noite, e lá naquele outro lugar não tem fuso, não tem horário de verão, ou por ter horário de verão, o horário já está adiantado, você perdeu o prazo. Então não é o seu horário do local que você está, não é o horário de Brasília, é o horário do local onde o processo tramita. O horário vigente no juízo perante o ato deve ser praticado. Exatamente. Cara, então isso é tem que tomar Antônio. Tem que tomar cuidado para não perder prazo processual, e essa é uma novidade. Essa é uma novidade muito importante. E se eu fosse fazer uma pergunta sobre protocolo de prazo processual, protocolo de ato processual, eu prestaria muita atenção nessa questão. Se cair na prova no dia 2 de julho, esse vídeo vai estar escrito batata. Manda um joinha aí, Antônio. Eu quero essa foto. E já pensou que louco? Meu, muito boa dica essa. Caramba, eu trabalho com isso há muitos anos. E estou vendo o seguinte. É claro que, para não passar vergonha aqui, dei uma lida também no código. Muita coisa, gente. Eu só mexia com isso na vida. Muita coisa mudou. Então, toma muito cuidado. Gente, eu queria dizer o seguinte. Primeiro, eu quero agradecer Mestre Antônio. Eu acho que deu para vocês sentirem o que eu queria.
o naipe, o nível de quem eu estou trazendo em processo civil também. Eu estou muito feliz. Por quê? Além de conhecer matéria, é olho no olho, consegue dar exemplo, tem um carisma muito bom, é uma pessoa fantástica, é mais jovem que eu, então eu posso falar, é um menino de ouro e um cara que sabe muito. Não é à toa que logo, logo, né, o doutorado termina e graças a Deus a gente vai ter um profissional ainda melhor, porque o Antônio é estudiosíssimo e eu estou muito feliz. Mestre, eu só tenho a agradecer por esse encontro e os alunos, logo, logo, que legal, quem gostou pode me avisar aí, porque a gente vai trabalhar com o professor Antônio, claro que eu tenho uma limitação por conta das aulas na Faculdade de São Judas, o doutorado, ele começa também com a gente nas aulas de semana, final de semana, a gente tem um plantel muito bom de processo, tem a professora Solange, o professor Douglas, então estamos muito bem, tem professor Eduardo, tem gente muito boa trabalhando, mas eu estou muito feliz, porque é sempre bom ter um profissional desse nível nos ajudando, porque a matéria de processo, o Antônio até olhou o edital e falou, Ale, não caem muitas questões de processo na prova, ele também viu, mas a complexidade de entender um processo de conhecimento, uma cautelar, por vezes exige uma explicação e de novo mais uma, dá um exemplo, até o aluno pegar o jeitão. Professor Antônio, muito obrigado. Eu agradeço as suas palavras, espero contribuir com a formação, com o sucesso dos candidatos no concurso público. Como eu já falei, adoro entrar no fórum e alguém me chamar de professor, porque eu sei que não é um advogado que atua ex-adverso, é um aluno que se transformou num amigo, que se transformou num profissional de sucesso. Então eu agradeço as gentis palavras, não sei se eu sou merecedor de todas elas, mas eu agradeço as suas palavras e eu estou à disposição porque for necessário. Valeu, pessoal, um abraço. Até mais.